Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, que sempre nos dá a alegria de poder estar em contato com um dos meios da graça, que é a Palavra de Deus, que faz com que nós, mais uma vez, possamos ser fortalecidos nesta fé que nos faz estarmos preparados para o grande e glorioso dia do encontro com o nosso Senhor, que nos salvou e que, como hoje lembramos mais uma vez, o dia da entrada de Jesus em Jerusalém. O texto para a nossa reflexão, nós temos o texto da carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta que nós conhecemos, nós ouvimos no dia de hoje, e nós queremos também, antes de entrarmos no texto, eu quero fazer duas perguntas para vocês. E fique bem à vontade na sua resposta. Se eu perguntasse para você assim: você quer ir para o céu? O que você me responderia? Sim ou não? Sim. Todo mundo sim? Tem uns que ficaram com a boca fechada, ninguém não quer ir para o céu não. Você, uma segunda pergunta, quer servir a Cristo? Sim ou não? Sim. Alguém ficou com a boca fechada, né? Essas duas perguntas, ela tem uma resposta aparentemente igual. Mas se nós fizermos essa mesma pergunta para um povo, talvez um público maior, poderíamos dizer, talvez a nível de Brasil, nós talvez teríamos uma grande surpresa. Se no momento nós queremos saber que a resposta, você quer ir para o céu, talvez nós teríamos 100% de resposta sim. Agora, se eu perguntasse a segunda pergunta, você quer servir a Cristo, talvez a resposta cairia para 50%. O que eu estou dizendo com isso? Porque todos nós queremos ir para o céu, mas poucos querem de fato servir a Cristo. Porque toda vez que nós pensamos assim, temos que servir a Cristo, Ele demanda que nós temos que fazer alguma coisa. E a título de introdução, eu quero refletir com você algo que, antes de você pensar em servir a Cristo, Cristo já te serviu. E é isso que a epístola quer nos, mais uma vez, reforçar no dia de hoje. Perceba o seguinte: o apóstolo Paulo, ele está preso. Lá na cidade de Roma, ele sabia que talvez os seus dias eram poucos ainda que se restavam. Ele recebe a visita, então, de Epafrodito, pastor da igreja lá de Filipos. E o apóstolo Paulo fica muito contente com a visita de Epafrodito, porque ele traz ao detento, que era Paulo, traz a ele donativos. E ele então escreve uma carta, e essa carta, parte dela nós lemos no culto de hoje. E ele dá uma recomendação, aliás não só uma, várias recomendações, mas o destaque primordial é o seguinte: ele está dizendo assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E ele começa agora destacando as duas naturezas de Jesus. Você sabia disso? Levanta a mão quem sabia que Jesus tem duas naturezas. Um só, dois, três. E agora uma pergunta: quantas naturezas você tem? Uma só ou duas também? Tem duas. Quem tem duas naturezas aí, me apresente, por favor. Esse é Deus. Não, natureza. Estamos falando de natureza humana e natureza divina. Esse só Jesus tem. Você e eu, nós temos a natureza humana. Porque você pode morrer, você por suas próprias forças não volta à vida. A menos que o Todo-Poderoso Jesus, a qual nós cremos, é capaz de interceder e fazer algo por nós. Perceba o seguinte:
O apóstolo Paulo está dizendo assim, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Então Paulo está mostrando assim, Jesus, ele tem duas naturezas. Ele não deixou de ser Deus quando pisou entre nós. Ele assumiu a forma de servo, como se tivesse resguardado a sua natureza divina. E se nós voltarmos, eu sei que muitos dos que aqui estão estiveram nos nossos estudos bíblicos no decorrer desse mês de março, onde nós estudamos o segundo artigo do credo. E destacamos com muita ênfase essa questão, as duas naturezas de Jesus. E eu quero assim de uma forma muito pontual, me permita para você que já ouviu, ao mesmo tempo, lembrar o que aconteceu antes da criação do mundo. Pensa comigo. Deus Pai estava com Jesus Cristo e o Espírito Santo lá atrás. Para quem não sabe, nós temos como firme fundamento doutrinário, que é da igreja cristã, não é só da igreja luterana, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus em três pessoas. Não são três deuses. É um só Deus em três pessoas. Isso para nós talvez dá um nó aqui dentro. No entanto, nós cremos, confessamos e ensinamos um Deus em três pessoas. Eles são coeterno, coexistente, eles são onisciente, onipresente, ou seja, onde está um, está outro. Jesus não passou a existir quando nasceu. O Espírito Santo não veio quando foi dado no dia de Pentecostes. Sempre existiram. Lá no princípio, ou antes de haver mundo, planetas, haver universo, Deus Pai já existia. Você crê nisso? Isso é fundamento. Se você não crê assim, você não é cristão. Fundamento doutrinário. Olha que coisa primordial. A fé cristã crê que Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Coeterno, coexistente e imortal. Lá no passado, Deus Pai estava planejando criar um planeta. Nesse planeta ele iria colocar seres humanos. E como Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele está no passado, no presente e no futuro, ele sabia que ia dar errado. Mas mesmo assim, como prova do seu amor, ele faz questão de criar-nos. E aí entra a obra redentora de Jesus Cristo, como sendo a segunda pessoa da Trindade. Veja bem, Jesus Cristo, ele assume a forma de um ser humano, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, ele se submeteu. Em outras palavras, é como se Deus Pai, Filho e Espírito Santo estivessem em um diálogo, e Jesus diz assim: Pai, eu sei que eles vão errar, mas eu tenho um plano. Eu vou entrar na história, eu vou me fazer um deles, e eu vou cumprir com o plano da salvação, ou seja, eu vou assumir a bronca, eu vou assumir a culpa. E é isso que Paulo está dizendo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Ele tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. E aí que está a grande questão. Enquanto que muitas vezes pensamos que ainda temos que servir a Cristo, antes de você nascer, antes de você existir, Jesus já te serviu. Ele desceu para morrer por nós. Por isso que Paulo vai dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele era Deus, mas ele veio para servir. Então, quando nós perguntamos assim, eu quero servir a Deus, você pode servir e você deve servir. Mas lembre-se, você só tem motivo para servir esse Deus, porque primeiro Ele te serviu. Isso é fé. Isso é vida cristã. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo ele vai destacar algo que Jesus foi posto. Perceba que primeiramente ele se humilha,
ele vem como servo, e aí é bonito nós lembrarmos de novo essa menção de que hoje, como domingo de Ramos, nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo aclamou a ele, hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que está por trás disso? O povo lá, o povo dos israelitas, quando eles viram aqui, eles acharam assim, que bom, agora nós temos um libertador. Que bom, agora nós temos um governante que vai libertar a nossa nação da opressão romana. E aí por isso que eles aclamaram, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas nenhum deles creram de fato que aquele ali era o Filho de Deus. Basta você olhar no decorrer da semana. Você vai perceber o quê? Na sexta-feira, quando Jesus é morto, aquela multidão aqui, ó, terno no pé. Porque elas não esperavam que aquele rei que achavam que ia os libertar da escravidão política da época, ia ser morto. Eles queriam um libertador. Quando Jesus entra em Jerusalém, você percebe que o texto bíblico diz assim que houve uma reviravolta, as pessoas ficaram agitadas, porque tinha muita gente em Jerusalém, porque era celebrado a festa da Páscoa. E com isso tudo, os fariseus, juntamente com o poder político, os mestres da lei, o que eles fizeram? Eles tentaram de todas as formas matar Jesus, condenar Jesus, para que ele não fizesse a reviravolta momentânea e política que naquela época eles achavam que ele iria fazer. Mas talvez eles não entenderam o recado. Jesus estava entrando em Jerusalém para cumprir com a obra da redenção da humanidade e não para libertar um pequeno povo de uma opressão política. Com isso, meus amados, nós sabemos o seguinte: Jesus, ele tomou um jumentinho para mostrar a nós que ele é o servo sofredor. Nenhum rei, nenhum governante, nenhum príncipe iria entrar em uma entrada triunfal montado em um jumentinho. Somente Jesus fez isso para mostrar que ele é o Deus que serve. Ele é o Deus humilde. Da mesma forma, se nós pegarmos o texto bíblico e olharmos para aquilo que ele disse, eu vim para servi-los e não para servir. Eu vim para dar a vida e não simplesmente para ser servido. Na quinta-feira santa ele faz um gesto muito bonito e nós lembramos mais uma vez. Ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que de fato ele é aquele que serve. E isso é vida cristã. O Deus que nós temos, ele nos serve no culto, com a palavra, e também na Santa Ceia, quando nós a temos. E ainda mais, eu quero lembrar algo que o apóstolo Paulo também destaca nesse mesmo texto. No primeiro momento ele fala, Jesus é o servo sofredor, o que serve. No segundo momento ele diz assim, que ele é o Senhor. Você vê como é que diz o texto? Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e do mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui eu vou ensinar uma aula de português para vocês. Vocês sabem que no português existe o chamado de artigo definido e artigo indefinido. O que é um artigo definido? Quando ele aponta para uma coisa definida, ou seja, não tem outro igual. Poderíamos dizer assim, o Gabriel, não tem outro igual. Um Gabriel, aí tem vários. Quando o texto bíblico ele faz esse destaque dizendo assim, que todas as criaturas, você e eu, você é criatura? Se você não é criatura, você se acha um Deus. Se você é criatura, o texto está dizendo assim, então, você precisa cair de joelhos
e declare abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Ouviram bem? O Senhor. Ele não é um Senhor, ele é o Senhor. Muitas pessoas não creem desta forma. Muitos até pensam assim, Jesus é um Senhor, mas não o Senhor. Isso vai ser muito mais nítido ainda, nós vamos ver com os nossos próprios olhos, como diz o Jó, nós haveremos de vê-lo com os nossos próprios olhos, que a terra há de comer. Nós vamos ver o quê? Jesus vindo na segunda vez. Todos nós vamos ver, quer você creia, quer você não creia, você vai ver. E então irá se cumprir aquilo que o texto bíblico diz, aquilo que a gente cantou no primeiro hino. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo que muitas pessoas não querem aceitar Jesus e crer como seu Salvador, vai chegar um dia que eles vão ser obrigados a se cair de joelhos e dizer assim, eu não acreditei, mas de fato, hoje eu estou vendo que Ele é o Senhor. Você que já crê em Jesus e o tem como Salvador, você é chamado a sempre crer, confessar que de fato Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que governa, Ele é o Senhor que reina, Ele é o Senhor que salva, Ele é o Senhor que serve. Antes de você servir, Ele veio para nos servir, para que nós tenhamos um lugar no céu. Então, a pergunta inicial que eu fiz lá, você quer servir a Cristo? Ela pode ser feita. E eu fico muito feliz se a sua resposta for sim. Mas antes de você servi-lo, saiba que Ele te serviu primeiro. E porque Ele te serviu, nós o temos como o Senhor. Significa que a sua vida, a sua família, a sua empresa, o seu plantio, os seus negócios, precisam estar embaixo do senhorio de Cristo. Porque no momento que você coloca qualquer coisa acima de Cristo, Cristo deixou de ser o seu Senhor. E aí eu digo, cuidado, quando muitas vezes nós equivocadamente trocamos de senhores. E às vezes sem perceber. A sua vida ela precisa estar debaixo do senhorio de Cristo, que governa a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua igreja, que governa também esse mundo, esse país, esse município, essa localidade. Pois Ele é o Senhor. E ao final eu quero ainda lembrar, esse Jesus, Ele é o único que merece o nosso louvor, adoração e ainda mais. Você quer que Deus se agrade de você? Às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou fazer uma boa coisa, uma boa obra, uma boa oferta e Deus vai se agradar de mim. Deus não está esperando muito isso não. Sabe o que Ele está esperando de nós? Que nós tenhamos a Jesus como o Senhor. Você vê como é que o texto conclui, dizendo assim, todas as criaturas no céu e na terra. No céu já tem a adoração perfeita a Jesus, na terra não. No inferno, mundo dos mortos, que aqui está se referindo ao inferno, quando Jesus desce lá, na sua ressurreição, o inferno tremeu. Porque o diabo reconhece Jesus como o Senhor. Você lembra quando os demônios, às vezes, possuíam algumas pessoas e Jesus chegava? Eles corriam. Mandavam o quê? Mandavam que Jesus os colocasse em uma manada de porcos. Lembra a história? Porque os demônios, às vezes, creem mais do que nós em Jesus como o Senhor. Eles sabem que Ele é o Senhor, ou seja, está acima de toda e qualquer autoridade, poder, país, sistema político, filosófico, seja lá o que for.
E aí o texto conclui assim: declare abertamente que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Você quer que Deus se agrade de você? Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida, da sua empresa, dos seus negócios, da sua família, da sua igreja. Então Deus vai se agradar de você. E quando Jesus foi batizado, Deus Pai disse em alto e bom som: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. A ele eu vi. Quer ser aceito por Deus Pai? Se agarre em Jesus. Não se agarre em você mesmo, nas suas obras, nas suas condições, na tua santidade. Não se agarre naquilo que você faz e acha que está bom assim. Se agarre a Jesus, pois é o único meio dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém. Fiquemos de pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento,